Tudo bom, galera? Boa noite. Beleza? Tudo massa? Estamos aqui no terceiro episódio dessa jornada aqui do livro de Ruth. Esse terceiro capítulo me lembrou uma ilustração que C.S. Lewis fez no livro Cristianismo Puro e Simples. C.S. Lewis ele vai falar sobre assim, realmente você pode até não ser uma pessoa que se interessa muito por mapas. Pode achar chato esse negócio de você analisar um mapa e tal, né? E é até normal você achar chato olhar um mapa, porque um mapa nunca vai trazer para você olha aquela parte azul do mapa e você nunca vai ter a mesma sensação olhando para o mapa que você tem quando você está, por exemplo, na praia, né? Naquele marzão, no azul do mar, curtindo ali aquela praia. Mas apesar de você não gostar de mapa e parecer um negócio meio chato o mapa é extremamente importante, né? Lembra que no tempo do C.S. Lewis não tinha GPS, né? O mapa é extremamente importante para você poder chegar nesse mar maravilhoso, onde, né? Imagina aí que a gente vai na praia e tal, e aí para a gente poder chegar na praia, a gente precisa de um mapa, precisa saber o caminho. Então o C.S. Lewis ele vai dizer o seguinte: olha, gente, a mesma coisa é a palavra. A palavra de Deus, você pode até assim, não ser muito empolgado para estudar a palavra de Deus, porque talvez ao ler a palavra, ela não vai te dar, assim como o mapa, né, quando você olha para o mapa e vê aquele azul do mapa que corresponde à parte do oceano, à parte da praia, você não tem a mesma sensação olhando para o mapa de tomar um banho de mar. Talvez você leia a Bíblia e não tenha a mesma sensação de viver o que ela está dizendo. Mas assim como o mapa, quando você segue o caminho que nela está dizendo, você vai chegar naquela praia e vai ter aquela sensação maravilhosa de tomar um banho de mar. Mas se você for pelo caminho da palavra. Isso é muito importante para você chegar lá. Porque senão você vai se perder. E no capítulo 3 de Ruth, nós vemos 3 personagens que agem biblicamente. E isso é muito importante, galera. É muito importante a gente conhecer a Bíblia, sim. Muitas vezes a gente conhece a Bíblia até, tem um monte de versículos decorados, mas esses, talvez, versículos decorados, ou textos decorados, não fazem parte do nosso dia a dia, das nossas escolhas, da nossa forma de tratar as pessoas, da nossa forma de resolver os nossos problemas, da nossa forma de lidar com o dinheiro, com a nossa forma de tratar os nossos familiares. Então esse capítulo 3 de Ruth, nós vemos 3 personagens que têm um pensar e um agir pautado na palavra de Deus, pautado na Bíblia. Lembrando que Ruth, Antigo Testamento, então eles só tinham o Pentateuco ali. Então eles agem com base no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 3, e observar comigo essa história, que é uma história de amor, né? O amor está no ar aqui no livro de Ruth, sensacional, um negócio assim, muito romântico. Um negócio sensacional. Você que está namorando aí, não vou acusar ninguém, mas talvez essa parte aí incentive você a marcar a data. Né? Amém? Amém? Marca a data, meu filho. Marca a data que o amor está no ar aqui no livro de Ruth. Você que está sem, continue orando. Continue pedindo a Deus a sua amada. O seu amado. Ruth capítulo 3. Diz assim. Rapidinho, antes de eu ler, alguém já leu esse terceiro capítulo de Ruth aqui? Beleza, muito bem. Algumas pessoas sim. Vamos lá. Ruth capítulo 3. Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfume,
vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: vou fazer tudo o que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo que a sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber, e já estava de coração um tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que, no meio da noite, o homem se assustou e sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Boaz perguntou: quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre a sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou, eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que sou resgatador, mas há ainda outro resgatador, que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite, pela manhã. Se ele quiser resgatar você, muito bem, se é ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deite-se aqui até de manhã. Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse: que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. Disse mais: traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Ela voltou para a cidade. Quando chegou à casa da sua sogra, esta lhe perguntou: como se passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela. E disse ainda: ele me deu estas 6 medidas de cevada e me disse: não volte para a sua sogra sem nada. Então Noemi disse: espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, o Senhor é o Rei da Glória, o Senhor é o nosso provedor, o Senhor é o nosso resgatador, e a Ti estamos, aos Teus pés, pedindo que o Senhor nos cubra com a Tua bênção, que o Senhor, através da Tua palavra, apacente o nosso coração, mude a nossa vida, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de olhar, nos dá um modo de viver bíblico. Enche-nos com Teu Espírito e nos visita nessa noite, Senhor. Transforma as tragédias que a gente teve no passado em bênção. Enche o nosso coração de esperança, porque nós temos motivos para esperançar. O Senhor é o nosso motivo. O Senhor é o nosso Rei, é o nosso resgatador. O Senhor é aquele que nos tira de uma condição de vulnerabilidade para uma condição de segurança e provisão, e nos enche de provisão, de alegria, de sustento, nos enche com o Teu amor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Minha gente, como eu falei no começo, o amor está no ar, né? Quando você vê esse capítulo aqui de Ruth, você vê, você tem algumas surpresas, né? Por isso que eu perguntei antes quem tinha lido esse terceiro capítulo, porque é surpreendente, né? Uma mulher que sai ao encontro de um homem sozinho, na eira,
se perfuma, se arruma, espera ele comer, espera ele beber e ali deita aos seus pés. É um negócio assim meio, né, assim, chocante. Concorda comigo? Então, imagina você, Bárbara, fazendo isso com Laerte antes de casar. É uma loucura, não é um negócio assim muito recomendável. Mas vamos olhar para a Bíblia e vamos entender o que se passava na cabeça, né, desses personagens bíblicos e com base em que eles fizeram isso, tá bom? Então, só para a gente recapitular, nós estamos no 3º capítulo de Ruth e nós vimos no capítulo 1 uma história de fome, ok? Tragédia, fome, fuga e tragédia. A gente viu a família de Elimeleque saindo de Belém, indo para a terra de Moabe, ali dando seus filhos em casamentos, no 1º capítulo de Ruth, né, com mulheres moabitas, e ali acontece que Elimeleque, o chefe da família, esposo de Noemi, morre com seus 2 filhos, Malom e Quilion. E aí fica Noemi, né, a mulher de Elimeleque, sozinha com as suas 2 noras, Ruth e Orfa. E aí acontece que, num dado momento, Noemi escuta que o Senhor se lembrou do seu povo, que não havia mais fome na terra de Belém, e aí ela decide voltar da terra de Moabe para a terra de Belém. Nessa volta, uma de suas noras a deixa, mas Ruth se compromete em ir com ela, mesmo a sogra insistindo bastante, mesmo a sogra dizendo, olha, volta para a casa dos teus pais e volta para os teus deuses. Noemi estava muito amargurada com Deus, com o que Deus tinha proporcionado para ela. Ela via a mão de Deus trazendo castigo, juízo, né, matando o esposo dela e os seus 2 filhos. Mas, surpreendentemente, uma mulher estrangeira, moabita, Ruth, diz, não, eu vou com a senhora, para onde você for eu vou, aonde você morrer eu vou morrer, onde você morar eu vou morar, e o seu Deus será o meu Deus. Ali é a conversão de Ruth. E ali a soberania de Deus se faz presente de tal forma que as 2 chegam a Belém exatamente no tempo da colheita da cevada. Tá bom, minha gente? E esse foi o 1º capítulo de Ruth, que a gente entendeu que Deus, na sua soberania, usa uma tragédia pessoal, familiar, para dar a uma pessoa improvável, uma estrangeira, uma possibilidade de conhecer a fé. 2º capítulo de Ruth, a gente vê, o 2º capítulo de Ruth se passa em um único dia, né? Ruth vai aventurar sustento e provisão numa lavoura, né? Lembrando que mulher naquela época não trabalhava, então nem Ruth trabalhava, nem Noemi trabalhava. Então elas foram até uma fazenda colher, tentar pegar alguma comida, né? E havia uma lei naquela época, que é a lei da respingadura. Vocês lembram dessa lei, gente? A lei da respingadura. Quem não estava aqui, quem está chegando hoje, se liga comigo. A lei da respingadura é uma lei de Deuteronômio, né, que Deus deu para o seu povo, aonde quando havia colheita e caía qualquer coisa no chão, quem estava colhendo não deveria apanhar aquilo que caía no chão, mas deixar lá, para que os pobres, as viúvas, os necessitados, os estrangeiros, os que estavam numa situação de vulnerabilidade, de fome, pudessem apanhar e ter o que comer. Então, era a lei de Deus. Então, Ruth foi para uma fazenda, digamos assim, né? Para uma roça de um homem chamado Boaz. Ela foi casualmente, entre aspas. O texto do capítulo 2 traz casualmente, mas é uma ironia. Ela foi devido à soberania de Deus para a fazenda de um homem chamado Boaz, que por coincidência, entre aspas, é o termo que o texto usa, era um parente do falecido esposo dela. E deveria ser um resgatador dela, alguém para cuidar dela, alguém para amparar ela naquele momento de viuvez. Isso acontece no capítulo 2, né? Ela descobre que casualmente, né, foi na roça do Boaz, o Boaz se apresenta, acolhe ela, e aí é um momento bem legal. Nesse 3º capítulo, nós começamos o 3º capítulo vendo um diálogo entre a sogra de Ruth e Ruth, ok? E nesse diálogo, a gente vai ver esse diálogo aqui, do verso
do 1 ao 5. Então, eu queria que você, com sua Bíblia aberta, observasse comigo os detalhes desse diálogo, tá bom? Então, vamos lá. Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para que você seja feliz? Minha gente, que frase incrível, né? Minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para que você seja feliz? Lembra quem está falando aqui? Quem é que está falando? Noemi. Aquela que estava amargurada com Deus. Aquela que veio de uma tragédia terrível familiar, onde ela perdeu todos os entes, todos os seus familiares, o marido e os 2 filhos. Ela veio de uma tragédia, gente, na família. E ela olha para Ruth e diz assim: não é verdade que eu devo procurar um lar para que você seja feliz? Gente, isso é muito pesado, porque essa fala é fala de alguém que viveu uma tragédia na sua família, para outra pessoa que também viveu uma tragédia na família, perdeu seu esposo. E Noemi, ela vai continuar dizendo, olha o versículo 2: e esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando a eira. Mas observa aqui. Noemi, ela viveu uma tragédia na sua família. Só que agora parece não. Agora ela tem um motivo para acreditar que a felicidade na família, a felicidade no lar, era possível. Por causa de quem, gente? Quem arrisca? Boaz, exato, gente. Boaz vai ser apresentado aqui como resgatador. E aí, minha gente, uma das propostas desse estudo, né, que eu até gravei um vídeo na internet, né, era a gente enxergar onde é que está o Evangelho, onde é que está Jesus Cristo. Nessa narrativa aqui, esse livro é uma narrativa, gente, onde Deus prefigura a história do próprio filho dele. Boaz aqui é uma figura que representa Cristo, gente. Boaz é um tipo de Cristo. Aí você entenda, tipo de Cristo, pra você não ficar viajando nessa ideia, tipo de Cristo, o que seria tipo de Cristo. Então você imagina o seguinte, quando você se olha no espelho, imagina que você está com uma camisa que tem um nome na camisa. Você vai ver a sua imagem no espelho, mas você vai perceber que não é a sua imagem real mesmo, porque o nome está ao contrário. Beleza? Aquela imagem é um tipo seu, mas não é você. Deu para se ligar? Boaz é um tipo, aí você entende o que é tipo agora, né? De Cristo. É alguém que está refletindo Cristo antes de Cristo vir. Aplicação disso aqui na prática. Não importa de que família você veio, de que família, em qual contexto familiar você está envolvido. Até num contexto de tragédia. Gente, eu vim de uma tragédia familiar. Vim de uma tragédia familiar terrível. Aonde eu não ouso nem contar. Tão pesado que é. E muita gente viveu tragédia familiar também. De morte, de abuso, de depressão, de dívida, de mentira, de hipocrisia, sabe? Muita menina olha para o pai e diz assim, olha, eu não quero ter um homem como esse cara. Muito menino olha para o pai e diz assim, não, eu não quero ser um homem como ele. E com a mãe também, né? Gente, tragédias familiares. Todos nós, de certa forma, passamos por alguma. Mas por causa do Redentor, do resgatador de Deus. E eu não estou falando de Boaz, falando de Jesus Cristo. Por causa dele, nós temos motivos para acreditar em um lar para ser feliz.
Então, minha gente, essa mensagem aqui ela é muito atual. O que eu vejo de menino, menina, adolescente, jovem, que não quer casar, que não quer ter filho, ou até vivenciando a prática da homossexualidade, por ter uma referência super negativa. Então, muita menina, inclusive assim, gente próxima a mim, e diz assim, olha, eu não quero ter um homem como meu pai, então eu vou me relacionar com uma mulher. Gente, as tragédias da nossa vida não podem definir o nosso presente nem o nosso futuro. Se você tiver conhecimento, entendimento, fé no resgatador de Deus para você, por causa de Cristo, só por causa de Cristo, nós temos motivo para acreditar numa família, num lar para ser feliz. Gente, essa é a minha história. Eu e a minha esposa, eu já contei isso aqui, mas eu torno a contar. Eu contei isso a gente estudando Efésios, tu lembra, Lerte? Não estou repetindo essa história de propósito, não. Estou tão velho assim, não. Não dessa vez. Gente, eu e minha esposa, a gente veio de um lar disfuncional, cada um com a sua mazela, cada um com o seu trauma, cada um com as suas marcas, que uma família sem Deus produz na gente. Os pais dela não eram evangélicos, os meus pais não eram evangélicos. E ela veio de uma tragédia na família, eu vim de uma tragédia da família, com tudo para dar errado. E a gente, quando, assim, logo no começo do namoro, eu mostrei um livro, o texto de Efésios capítulo 5, que fala sobre o homem e a mulher, e os seus papéis, e o que Deus espera de cada um. E eu disse para ela, olha, a gente só tem uma chance, buscar viver o que está aqui. Tu topa? Ela disse, eu topo. Olha, para tu é bronca, porque tu tem que se submeter a mim, isso é o que está dizendo aqui. E eu nem sei como é isso, porque minha mãe nunca se submeteu ao meu pai. Tu topa? Eu topo. Mas ela disse, não, então tu vai ter que me amar como Cristo amou. E velho, Cristo não amou fraco, não. Cristo amou dando a vida. Tu topa? Pô, eu topo. Vamos viver isso aqui pela fé, vamos. Galera, eu tenho 13 anos de casado, para a glória de Deus. E eu posso dizer, na boa, velho, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma... Inclusive, minha casa está lá, aberta para quem quiser chegar lá. Minha casa é um pedaço do céu, velho. Meu irmão, é um pedaço do céu. Deus me deu, sabe, um lar para eu ser feliz. E eu também vim de uma tragédia, como Ruth e Noemi. Então, há motivos para acreditar. Agora, lembra do mapa? Você chega lá, quando você vai pelo mapa, tá lá, ó, o caminho certo. Beleza, minha gente? Seguindo, versículo 2. Esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, ele é um dos nossos parentes. Então, quero dar uma parada aí, ele é um dos nossos parentes. Por que ela está dizendo isso? Aí você lembra, né? Eles estavam debaixo da lei do Pentateuco. Então, Noemi aqui, ela está pensando biblicamente, galera. Com base numa lei bíblica, com base na palavra de Deus. Ela está dizendo, ele é um dos nossos parentes. Queria convidar você a abrir um texto que eu fiquei de trazer o tempo todo e não trouxe nessa exposição, para a gente não misturar muitos textos bíblicos na mesma mensagem, mas agora se faz muito necessário a gente abrir lá em Deuteronômio, capítulo 25. Deuteronômio 25, do verso 5 ao verso 10. Ok? Deuteronômio 25, verso 5 ao verso 10. Vou ler aqui, tá bom? Vou ler devagar, fazendo algumas aplicações e dando alguns entendimentos, beleza? Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não casará com um estranho, com alguém de fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a sua obrigação de cunhado. Segura o texto aberto aí para eu dar alguns diretrizes dessa passagem. A gente vai voltar para o texto.
de Deuteronômio, mas deixa eu dar algumas diretrizes. Ó, minha gente, a língua que a gente está lidando aqui, a língua hebraica, é uma língua muito, 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 muito pobre. O que é uma língua pobre? É uma língua que uma palavra tem vários significados. Beleza? Então, quando você vê, por exemplo, no Antigo Testamento, fulano, filho de fulano, filho de ciclano, por exemplo, deixa eu tentar achar aqui. Pronto, deixa eu pegar outro exemplo, esse não. Muda essa parte. Por exemplo, goela e alma é a mesma coisa. Porque você não vê a sua goela, você também não vê a sua alma. É uma língua com extrema dificuldade com abstratos, ok? Nefesh é o nome para goela. Então é uma língua muito pobre, que não tem definições tão claras para algumas coisas, tá bom? Então, em outras questões também, né? Então, por exemplo, descendente, era o que eu ia falar. Não tem muita palavra descendente, tem a palavra filho. Filho, descendente. Não importa se o cara é avô, é tataravô, é filho. Tá entendendo? A ideia é descendente. Beleza? Então, minha gente, essa palavra aqui, irmão, ela quer dizer parente. Cabe para irmão? Cabe. Mas cabe para primo, cabe para parente como um todo. Tá bom? Essa palavra aqui, ash, é o nome dela. Tá bom? Lembrando que essa língua a gente escreve da esquerda para a direita. Ela é da direita para a esquerda e não tem vogal. Pra tu ter ideia, o nível assim de... Beleza? Não tem vogal. Imagina uma língua sem vogal, é hebraico. Mas, vamos lá, né? Caveira sabe ler hebraico, minha gente. Que é isso? Rapaz, sei não. É bom andar com esses caras porque a gente aprende alguma coisa. Vamos lá, minha gente. Então, você se ligou na ideia aqui. Se dois irmãos morarem juntos, se liga que irmão aqui é parente. Beleza? Não necessariamente é irmão. Pode ser irmão? Pode ser irmão. A ideia é o parente mais próximo. Irmão é um parente próximo. Mas se não tiver irmão, vai para primo, vai para... Enfim. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho, com alguém de fora da família. Seu cunhado tomará e a receberá como mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Versículo 7. Se porém, presta bem atenção, gente, é muito importante cada detalhe desse texto aqui. Tudo que está sendo traçado aqui é com base nessa lei aqui. Porém, se o homem não quiser casar com a cunhada, ela irá para o portão da cidade para falar com os anciãos e dirá: meu cunhado se recusa a dar continuidade ao nome do seu irmão Israel. Não quer exercer comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da cidade devem chamá-lo e falar com ele. Se ele persistir e disser: não quero casar com ela, então a cunhada chegará perto dele, na presença dos anciãos, e lhes descalçará a sandália do pé, e lhe cuspirá no rosto, e protestará, dizendo: assim se fará com o homem que não quer edificar a casa de seu irmão. E em Israel se dará à casa daquele homem o nome, a casa do descalçado. Então se liga, galera, se ligou na lei. Por exemplo, Ruth era casada com quem? Eu nem lembro. Olha lá, vamos lá. Alguém olha aí, me dá a fila aí. Ruth era casada com Elimeleque é o pai. Não diz não, né? Por isso que eu não sabia. Ah, brincadeira. Enfim. Ou era Malom, ou era aquele homem. Realmente é um detalhe que... Interessante, né? Pronto, Ruth era casada com um. Beleza, o cara morreu, o outro morreu também. Então, não tinha irmão para exercer isso aí. Então, era um parente. Beleza, minha gente? Então... Que perguntinha eu fui arrumar, né, velho? Beleza. Então, assim, só sobrava um parente.
Para quê? Para dar continuidade ao nome do falecido em Israel e amparar aquela mulher, ok? Então, era uma lei que visava também amparar a mulher, além de dar continuidade ao nome do falecido, né? Para que o nome, a descendência daquele homem não se esquecesse entre o povo de Deus, tá certo? E dando continuidade que a ideia da descendência também tem a ideia da herança, tá bom? Porque você lembra que quando foi ter divisões de terra, foi por famílias, e cada família tinha uma parte na herança também. Então tem toda essa questão envolvida nisso aí também. Então, minha gente, como não tinha mais irmão, tinha um parente. Quem era o parente? Boaz, galera, o resgatador. Então, Noemi começa dizendo, olha, Ruth, se liga, vai arrumar um boy. Não vai arrumar um boy, qualquer boy. Que onda é essa, meu irmão? Não é. É um boy que a Bíblia sinaliza. Você que está solteira, não vai arrumar qualquer boy não, viu? Vai arrumar o boy que a Bíblia sinaliza. Um cara temente a Deus, tá certo? Organizado, pá. Tá certo, Douglas? Douglas, né? Você é um cara temente a Deus aí, organizado, ó. É? Vamos lá. Minha gente, então, é dessa maneira. E aí ela começa a dizer, ó, ele é um dos nossos parentes, Boaz. Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, é importante você andar cheirosa, minha filha. Põe um perfuminho, pode ser aquele da Avon, não tem problema. For Jiquiti é melhor ainda, tá bom? Vista a melhor roupa, ok? Não precisa ser de marca. Só não deixe ser de marca de água sanitária, por favor, que aí enfraquece a amizade. E vá até a eira, né, o lugar onde o abençoado está. Não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Olha, gente, segue a dica, até que ele tenha acabado de comer e beber, hein? Isso aqui parece uma coisa que passa assim no texto, mas é legal a gente pensar nisso. Não tome decisão antes de você comer e beber. Muitas vezes a gente toma decisão séria com fome. Sério mesmo, gente, e toma decisão errada. Então é um princípio de sabedoria. Você vai tomar uma decisão, vou comprar uma casa, aí tá morrendo de fome. Não, peraí, calma. Senta, come, se alimenta, toma a tua aguinha de boas, aí você toma a decisão, beleza? É uma coisa legal pra gente fazer, né? Comer e beber, decisão, se liga aí. Quando ele dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar, então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. E ele lhe dirá o que você deve fazer. Minha gente, por que Ruth deve deitar nos pés de Boaz? E você lembra que isso é um código. Porque depois que ela deitar ali, não precisa nem dizer mais nada. Ele vai lhe dizer, olha como o versículo 4 termina. Ele lhe dirá o que você deve fazer. E aí? Pegou o código? Alguém arrisca? Pegou, Lucas? Qual é o código? Meu irmão, é isso aí, pô. Minha gente, presta atenção. A gente acabou de ler uma lei que o cara que não cumprisse o seu dever, né, de cunhado, de parente, né, com a mulher que estava desprotegida, que estava viúva, que estava numa situação de vulnerabilidade, que estava sem filhos. Lembra que era viúva sem filhos? Ruth se encaixava completamente nesse perfil. Se ele não fizesse o papel dele diante de Deus e diante da sociedade e diante até do falecido, ela devia fazer o quê? Tirar a sandália dele. E ele ia ser a casa do descalçado. Em outras palavras, ó, esse caba aí, ele é um caba que anda descalço, é um caba que não tem vergonha. É um caba sem vergonha, rapaz, que anda descalço por aí. Então o que é que Ruth faz? Qual é a deixa? Meu patrão, veja só. Eu vou cobrir seus pés, viu? Não quero descobrir seus pés não, papai. Se ligou? Eu quero cobrir... Então, gente, pensar biblicamente e agir biblicamente. Se você ler esse texto sem essa visão, você vai dizer, mas rapaz, ó que véia... Eu não sei se usa essa expressão aqui. Cuviteira. Usa a expressão? Que arruma... Né? Aqui é assim, lá em Recife é assim também. Pronto, que véia cuviteira mesmo, cortando jaca aqui para, né, para Ruth arrumar o boy.
Mas Noemi está pensando biblicamente, galera. E aí, é isso que acontece. Ruth responde, vou fazer tudo que a senhora está falando, né? Ruth também é alguém que assim, se submete ao conselho da sogra, porque é um conselho à luz da palavra de Deus. Diante disso, temos algumas perguntas a fazer. Primeira pergunta é, a gente tem pensado biblicamente? Você pensar biblicamente, você precisa conhecer a Bíblia. Isso é fundamental. Você tem conhecido a palavra de Deus? Você tem se esforçado para isso? Se você está aqui, é um excelente sinal. É um sinal bom que você, né, está no lugar certo. Ok? Mas, além daqui, é importante você ler a Bíblia em casa, você buscar conhecer, né, vir na EBD. Enfim, se esforce para isso. Agora, além de conhecer, você tem pensado biblicamente a fim de resolver os seus problemas biblicamente? Ou de resolver a sua vida, ou de suas decisões, qualquer coisa que você vai fazer na vida. Você leva em consideração o que a palavra de Deus diz sobre aquilo? Tem muita gente, galera, quebrando a cara, porque não leva em consideração o que a palavra de Deus diz a respeito das coisas. E, meu amigo, a queda do cavalo é grande. Pense biblicamente. Haja biblicamente, considere o que a palavra de Deus diz para cada coisa da sua vida, ok? Segunda coisa, você é alguém que dá conselhos bíblicos para as pessoas? Noemi está dando um conselho bíblico aqui, à luz da palavra de Deus. Ela nem precisou dizer, está em Deuteronômio, capítulo 25. Não, ela vai dizer, ó, vem cá, é por aqui, ó, o princípio da palavra de Deus é esse, ó. Vem para cá. Você é essa pessoa? Ou você é aquela pessoa que diz assim, siga o seu coração, seja feliz? Minha gente, me ajude, viu? Me ajude. O coração do homem é enganoso, viu? Há caminhos que parecem certos, mas no final são caminhos de morte. Digo nada, tu vai ver coisa. Tá bom, minha gente. Deixa eu tomar uma aguinha aqui depois dessa. Então, turma boa, a gente viu aqui um lá para você ser feliz, né? Que frase fantástica. O propósito de Deus, galera, é que ninguém esteja só. O propósito de Deus é que a gente tenha um lar. E Deus quer nos dar felicidade através do lar, da família. Hoje o que a gente vê na sociedade é a inversão disso. Mas ele é uma coluna central desse texto aqui de Ruth, do livro de Ruth. Então, pensa nisso. Tá bom? Seguindo, gente, versículo 6 ao verso 15. É a parte mais romântica desse livro. É muito romântico, gente. É muito assim... Imagina a cena, né? Um homem e uma mulher. É muito massa, velho. Numa era, né? Assim, o cara cansado já e tal. Meu irmão, é sensacional, pô. Vamos lá, versículo 6. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo que a sogra lhe havia ordenado. Ruth é uma pessoa ensinável, viu, gente? É uma característica que é fundamental para um cristão, é ser ensinável. Principalmente à luz da palavra de Deus. Se você é um cristão e não é ensinável, assim, sinceramente, reveja a sua fé. O cristão, ele é ensinável. Quem é do povo de Deus, ele precisa ser ensinável. Ruth é ensinável, né? E o legal de ser ensinável é quando você entende que esse ensino é da palavra de Deus. Não vai ouvir os hereges, né, Lucas? E fazer conforme os hereges estão dizendo. Não. Ouça a palavra de Deus, entenda a palavra de Deus, seja ensinável por ela. Tá bom, minha gente? Ruth foi para ele e fez tudo conforme a sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber, e estava com o coração um tanto alegre, foi deitar ao pé de um monte de cereais. Imagina a cena, minha gente. Então Ruth chegou de mansinho, né? Descobriu os pés dele e se deitou. Ó, ela cobriu os pés dele com ela mesma. Rapaz, sabe trabalhar aí, viu? Aconteceu que no meio da noite o homem se assustou e sentou-se. Os caras pensaram, que mala-sombra é esse aqui, meu irmão? Eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Boaz perguntou, quem é você? Ela respondeu,
Rute, sua serva, estenda a sua capa sobre sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Olha a ideia, o Senhor é um resgatador. Então, Boaz, então ela já deu a ideia já, ó Boaz, é o seguinte, tá ligado que eu tô ligado que na Bíblia tá dizendo que é para tu tá ligado, né? Então, aí Boaz fez, tô ligado. Então, vamos, é isso aí. Aí vamos lá, Boaz respondeu, que você seja bendita do Senhor, minha filha, pois você mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem que fosse mais rico ou mais pobre. Então assim, Ruth não arrumou um boy, entendo que eu estou dizendo com muito respeito à palavra de Deus, mas Ruth não foi arrumar um boy no modo aleatório. Ela foi uma mulher virtuosa, biblicamente falando. À luz do conhecimento que ela tinha do Pentateuco, ela foi naquele que era o resgatador. Ela não foi assim, arrumou um paquera, um boyzinho e tal, essa coisa toda. Mas ela foi daquele que era sinalizado por Deus, segundo a palavra de Deus. Está entendendo, gente? E aí Boaz está reconhecendo isso. Poxa, Ruth, que maravilha, você não foi atrás de alguém mais novo que eu. A Bíblia não diz a idade de Boaz, mas eu acho que deve ser um homem mais maduro para dizer isso, né? Ou de um homem mais rico, ou de um homem mais pobre, enfim, ou de qualquer homem. Você veio atrás, né? Você veio aquele que a Bíblia sinaliza para você. Ok? Mais uma vez, meninas e meninos, por favor, você que vai arrumar, está sem namorada, sem namorado, você que é feio, mas está orando, continue orando, meu velho. E arrume alguém temente ao Senhor. Ah, mas fulano é da igreja, não quer dizer nada que é da igreja. Na igreja tem um bocado de trigo, joio e trigo. Jesus que disse, viu? É joio misturado com trigo, ó. Tá ali, domingo é uma bênção. E o resto da semana, né? Então, minha gente, busca alguém temente ao Senhor. Menina, busca alguém temente ao Senhor. Alguém que ame mais a Deus do que a você. Menino, busca uma menina que ama mais a Deus, que ame mais a Deus do que a você. Resolvido. Beleza? E esse negócio de dar uma prova de amor, que conversa é essa, meu irmão? Sai fora. Vai-se embora. Porque aqui você veja o romantismo da cena. Minha gente, era um homem e uma mulher, maduro, num local deserto, onde tudo pode acontecer. O que aconteceu? Tudo que devia acontecer. E olha que a Bíblia não esconde não, viu, gente? Você lembra a história de Davi com Betseba? A Bíblia conta, ó, Davi olhou lá na sacada dele, viu uma mulher tomando banho, ficou doidinho, foi lá, mandou chamar. A Bíblia não esconde pecado de ninguém, não. Abraão, quando foi para o Egito com Sara, não, é minha irmã. Aí Faraó foi, tomou ela por esposa. Minha gente, a Bíblia não esconde. A Bíblia não esconde mazela de ninguém. A Bíblia não esconde aqui a mazela. Jonas, o grande profeta de Nínive. Vê, escondeu que Jonas depois ficou sentado, esperando Deus destruir Nínive e frustrado porque Deus não destrói Nínive. Vê, profeta sangue nos olhos, meu filho. A Bíblia não esconde. Então aqui não rolou nada. Duas pessoas temente a Deus, que agiram conforme a palavra de Deus. Acabou-se. E aí ele vai dizer, né? Ele segue dizendo o seguinte, versículo 11. Agora, minha filha, não tenha medo. Tudo que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade, eu sou resgatador. Mas ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Então existia um outro cara na jogada que muito provavelmente nem Noemi nem Ruth sabia. Se sabia ou não, o texto não traz. Mas Boaz vai revelar para a gente aqui que havia outra pessoa que era um parente mais próximo do que ele nessa sucessão de resgate. E aí Boaz, em vez de dizer, não, tem um cara que é mais próximo, mas deixa ele ir para lá, vir para cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, não. Ele não faz isso, minha gente. Ele não faz Ele não faz isso, ele vai pelo certo, pelo que a palavra está dizendo, é o parente mais próximo. Beleza?
Vamos lá, minha gente. Então, ainda outro mais chegado do que eu. Aí ele vai dizer, versículo 13: fique aqui esta noite, pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, que ele o faça. Mas se ele não quiser, eu farei. Tão certo como vive o Senhor, deite-se aqui até de manhã. Então, ela ficou ali, mas o texto não traz nenhuma evolução disso. Ok? De fornicação, Não, a gente vê um cara temente a Deus e uma mulher temente a Deus. Ok? E aí, legal o seguinte, que ninguém estava olhando. Não tinha ninguém olhando, velho. Era uma mulher que declaradamente queria que ele fosse o marido dela. E era um cara que, bem, ele não diz isso, mas ele não diz assim, eu quero que você seja minha esposa, mas ele sinaliza, se ele não fizer o papel dele, conte comigo que quem vai fazer sou eu. E ele reconhece, rapaz, essa é uma mulher virtuosa. Havia no mínimo ali uma admiração de Boaz por Ruth. Ninguém olhando, minha gente, no clima totalmente romântico. Mas, o que é que rolou? Nada do que não deveria. Turma, sem ninguém olhar, sem ter ninguém para olhar, sem ninguém ver. A gente tem agido com integridade. O nome disso aqui é integridade, gente. Eles criam em Deus e ponto. Eles queriam fazer o que a palavra de Deus estava dizendo e ponto. Eles eram íntegros, inteiros nesse propósito. A gente tem sido íntegro, mesmo quando não tem ninguém olhando. Jesus ele vai advertir isso várias vezes no Sermão do Monte. Ele vai dizer, olha minha gente, quando você for dar uma oferta, uma esmola, que a sua mão direita faça o que a esquerda não... A esquerda nem precisa saber o que a mão direita faz. Não faz isso para aparecer não, por favor. Quando você for orar, vai para o teu quarto, fecha a porta. O pai que vem secreto, ele vai te recompensar. Agora, se tu fizer isso como hipócrita, tua recompensa já foi. Se tu ficar fazendo tuas obras de justiça, de bondade, teu jejum, na frente dos outros, não vai valer de nada. Está fazendo o correto só para ser visto pelos outros, para aparecer. Mas quando ninguém estiver olhando, faz o teu, benção. É aqui. Você tem sido íntegro quando você está com o seu celular sozinho, em casa, quando você está diante do computador, quando você está com a sua namorada, com o seu namorado, com, enfim, uma amiga do trabalho. Galera, eu vou dizer um negócio, principalmente para as meninas agora, tá bom? Existem muitas diferenças entre mulheres e homens. E não querendo generalizar, né? Toda generalização não é saudável. Mas eu tenho visto, assim, a minha experiência, tá certo? Muitas mulheres, tanto novas como adultas mesmo, se envolvendo emocionalmente com outras pessoas que não é o cônjuge ou o namorado. Não rola sexo, não rola nem beijo. Mas sabe aquele lance assim, aquela amizadezinha colorida, aquele negocinho, aquele cortejo, aquele elogiar, aquele, sabe? Meninas, cuidado com isso. Por que eu estou dizendo meninas? Porque homem é logo... Quando o homem... homem é... Normalmente, quando um negócio desse acontece com o homem, já é desmantelo, já é causa perdida, assim, no sentido de... fez tudo já, homem é fogo. Normalmente é assim. Mas, minha gente, cuidado. E pasmem. Muitas dessas meninas que eu tenho visto com essas amizades coloridas não são com meninos. Acredita nisso? É gente casada, é gente solteira, é gente muito nova, é gente mais velha. Cuidado, turma. Cuidado. Cuidado com brincadeiras que só parecem brincadeira. Cuidado com isso. Pelo amor de Deus. Ah, não, mas eu sou uma menina. Ela é uma menina como eu. Cuidado, gente. Cuidado. Beleza? A gente precisa ser íntegro, mesmo quando ninguém estiver olhando. Porque Deus está sempre olhando.
Lembra de José? É massa quando José tinha aquela postura diante da mulher de Potifar. Não tinha ninguém olhando. Como eu poderia pecar contra o céu? Como eu poderia pecar contra o meu Deus? Beleza? Então, o que é que acontece aí no final? Boaz volta a falar, diz assim, olha, Ruth, que ninguém saiba que você esteve aqui. Acaba íntegro, velho, acaba íntegro demais. Até para não ser difamada, né? Se ela tinha fama de mulher virtuosa, quem ia acreditar que Ruth e Boaz estavam ali e não rolou nada? Então, que ninguém saiba que você esteja aqui, tranquila. E aí ele vai ainda supre aí a necessidade dela, versículo 15. Traga o manto que você está usando. Ela o segurou, ele encheu com medida de cevada. Ele sabia que ela estava em vulnerabilidade social. Aí lembra, a mulher não trabalhava, fome, essa coisa toda. Então, vai lá, minha filha, leva um lanche lá. Se aperreia não, velho. É nós. Generoso, independente do que aconteça. Independente se você for minha esposa ou não. Tem um cara que é na frente. Se ele disser que quer, enfim, né? É como remanejamento de concurso. Brincadeira. Mas assim, deu para entender, vai ser uma comparação. E aí, minha gente, no final, versículo 16 a 18. Perdão, gente. Deixa eu só dar a estrutura aqui. Do verso 6 ao verso 15, resumindo o que a gente viu, diz o seguinte: a felicidade do lar passa pela integridade dos cônjuges. Né? A felicidade do lar passa pela integridade dos cônjuges. A gente viu que na primeira parte, Noemi quer um lar, mesmo traumatizada, mesmo vindo de uma tragédia, ela quer um lar para a Ruth ser feliz. Mas a gente viu que esse lar, para ser feliz, passa pela integridade dos cônjuges. Você quer dar certo, faz o certo. Dar certo é consequência de fazer o certo. Sempre, em tudo. Vida financeira, vida emocional, vida, enfim, tudo. Tá bom? E aí agora chega Ruth em casa, na casa de Noemi, e aí a gente já vai finalizando aqui, versículo 16. Quando chegou à casa da sogra, esta lhe perguntou: como se passaram as coisas, minha filha? Então a sogra já, e aí, minha filha, o que aconteceu? Todo mundo fazia isso, né? Imagino que ela deve ter ficado, rapaz, o que é que está acontecendo? Uma hora dessa ela não chegou, rapaz, né? Ruth lhe contou tudo que o homem tinha feito por ela e disse ainda: ele me deu 6 medidas de cevada e disse: não volte para sua sogra sem nada. Então Noemi disse: espere. Que palavra, velho. Espere. Como é importante, galera, a gente saber esperar. Como a gente precisa saber esperar. Espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Espere o tempo de Deus. Espere a coisa se resolver. Você fez a sua parte. De fato, Ruth fez a parte dela. Você já fez a sua parte? Você sabe qual é a sua parte? A Bíblia diz qual é a sua parte. E muita coisa, viu, gente? Ruth fez a parte dela. Ruth estava aos pés do resgatador dela. A nossa parte é estar aos pés do nosso resgatador. Lembra, Boaz, um homem que sinalizava, que apontava para Cristo. Porque Boaz é um resgatador justo, como Cristo é o nosso justo resgatador. Ruth fez a parte dela. A Bíblia diz para a gente qual é a parte que a gente precisa fazer. Precisamos, como Ruth, estar aos pés do nosso resgatador, do nosso Cristo, do nosso noivo. Esse é o nosso lugar. Aos pés dele. E esperando por ele. Minha gente, quantas vezes a gente não tem esperado pelo Senhor? Tem feito as coisas do nosso jeito, a nossa maneira, sem ouvir o que a palavra dele diz para a gente. Tentando encurtar o caminho, se precipitando, se lançando aos maus desejos do nosso coração. Espere pelo Senhor.
Espere por Ele. O tempo dele é perfeito. Para finalizar, gente, resumindo tudo que a gente viu aqui, numa frase: Deus, em sua soberania, providenciou o justo resgatador para tirar os que nele se refugiam da tragédia para a felicidade. Deus, em sua soberania, providenciou um justo resgatador para os que nele se refugiam, para tirá-los da tragédia para a felicidade. Gente, se você lembrar do capítulo 2 de Ruth, Boaz vai dizer que Ruth veio buscar refúgio nas asas do Deus Altíssimo. Ruth havia se refugiado em Deus, é o que diz no capítulo 2 de Ruth. E como a gente está no capítulo 3, a gente não pode esquecer disso. Deus providencia um justo resgatador para aqueles que nele se refugiam, para tirá-los da tragédia para a felicidade. Temos nos refugiado em Jesus Cristo. Temos estado aos pés dele. A gente tem pensado biblicamente, conforme a palavra que ele deixou para a gente. A gente tem agido biblicamente. Ou temos tentado, buscado resolver as coisas do nosso jeito, ou conforme a sabedoria popular, ou conforme a ditadura do politicamente correto. Temos agido com integridade, gente, mesmo quando ninguém está olhando. Estamos esperando pelo Senhor, pela sua providência, ou estamos querendo resolver as coisas do nosso jeito? Faça a sua parte. A sua parte é estar aos pés do resgatador, do justo resgatador. Cristo é o justo resgatador, é o nosso noivo, é o nosso resgatador que veio sem pecado algum. Obedeceu a obediência que era para nós obedecermos. Morreu no nosso lugar, tomando sobre si a nossa morte, tomando sobre si o castigo que todos nós merecíamos, levando sobre ele a pena que estava destinada para nós, a pena de morte eterna. Estávamos numa situação de muito mais vulnerabilidade do que Ruth. Estávamos numa situação de tragédia total, terrivelmente separados de Deus, terrivelmente condenados ao inferno, sem amparo algum. Quando Deus em Cristo nos encontra e nos resgata, cumprindo toda a justiça da lei, sendo justo e justificador daqueles que o buscam. Busque a Cristo. A sua parte é estar aos pés dele. Ele já resgatou você. Ele já pagou o preço. Se refugie nele. Vamos orar? Senhor Jesus, que a tua mensagem traga na gente profunda esperança. Esperança no Senhor. O Senhor é o nosso resgatador, muito superior a Boaz. O Senhor é o verdadeiro resgatador, que resgatou a nossa alma do inferno, da morte, do pecado, que resgatou a nossa vida das potestades e dos principados. O Senhor nos tirou de uma situação de vulnerabilidade total e nos trouxe para o reino do teu Filho amado, para a luz do Senhor, onde estamos em Cristo assentados e desfrutando de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Que ninguém aqui, Senhor, busque refúgio em outro além de Ti. Que o nosso coração enganoso não nos leve para longe de Ti. Que a gente não busque refúgio em pessoas
ou em coisas, ou em conhecimento, ou até em nós mesmos e na nossa força. Que nós possamos buscar refúgio em Ti, porque todos que se refugiam em Ti saem da tragédia das trevas para a felicidade da Tua luz. Perdoa os nossos pecados, perdoa porque muitas vezes não temos pensado biblicamente, perdoa porque muitas vezes não temos agido biblicamente, porque não temos feito a nossa parte diante do Senhor e queremos tantas vezes fazer a Tua parte. Nos ajuda a esperar pela Tua ação, pelo Teu agir. Nos ajuda, Senhor, a sermos filhos amados, imitadores do Senhor, íntegros, participando da Tua santidade por meio do Teu Espírito Santo e da santificação que o Senhor opera no Teu povo, para que sejamos íntegros, independente de qualquer pessoa estar olhando. Nos ajuda a amar a Tua palavra, a meditar nela, a pensar nela, a conhecê-la. Em nome de Jesus, meu Deus. Abençoe essa igreja, o seu pastor, Laerte, Bárbara, os líderes dos alicerçados. Obrigado por essa porta aberta. Abençoe a cidade de Gravatá, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém.